Prosseguindo no estudo do arrebatamento da igreja, vamos ao capítulo 8 do material didático, a teoria pós-tribulacional ou pós-tribulacionista. Essa teoria defende que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação. Eles argumentam que a igreja tem que passar pela grande tribulação para ser purificada. Bom, eu até concordo que tribulação, dificuldade, parece que realmente faz a igreja ser mais fiel. Okay? O ser humano, quando ele está em dificuldade, parece que a fidelidade dele aumenta. Mas não necessariamente é o principal instrumento de purificação. O instrumento de purificação é a palavra de Deus que está com a igreja por toda a era da igreja. Então, eu principalmente defendo o pré-tribulacionismo, mas rejeito muito o pós-tribulacionismo, até mais do que o mid-tribulacionismo. Por quê? Porque nós vamos observar dois textos o texto que eles usam como base, quando seria o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 4. E depois nós vamos ler outro texto que é Apocalipse capítulo 19. Então, primeiramente, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 4. Este é o texto que, segundo os pós-tribulacionistas, ocorre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, porque claramente a ressurreição dos mortos ocorre no momento do arrebatamento. Nós vimos no capítulo da ordem dos acontecimentos que o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptíveis. Esse texto aqui, ele fala de uma ressurreição. Então vamos ver se essa ressurreição é exatamente a ressurreição da igreja que o apóstolo Paulo estava falando na carta aos Tessalonicenses, ou se é outra ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e abarrou-o por 1000 anos, ou seja, terminou a grande tribulação, no início do milênio, Satanás está sendo preso, tá ok? Terminou a grande tribulação, no início do milênio, Satanás está sendo preso. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então Satanás foi preso, e os homens agora vão viver o milênio. O versículo 4 vai ser chave para a interpretação do pós-tribulacionismo, da ressurreição e do arrebatamento. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram, ou seja, e ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses que ressuscitam, esses são os cristãos de todos os tempos, e na verdade a primeira ressurreição, nós acreditamos que ela atinge, claro, desde Abel, o primeiro justo a morrer, até aquele que morrer segundos antes do arrebatamento, tá ok? Essa aqui seria essa ressurreição, que o apóstolo Paulo diz que toda a igreja participará, e todos os justos participarão. Não é. Você pode observar pelo seguinte, João, ele vê os tronos, tá bom? E assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são esses que vão julgar em primeiro lugar? Não são os anjos. Anjo não tem capacidade de julgar porque eles não conhecem arrependimento, tá ok? Então, a confiança de Deus para pregar o evangelho e para julgar é dos homens que pecaram, conhecem o arrependimento, se arrependeram, aceitaram Jesus e se salvaram. Então, existe um grupo de homens que assentou-se no trono com Jesus para julgar as nações
durante o milênio, no início do milênio e durante o milênio, para reinar com Cristo. Esses que estão assentando no trono com Jesus, eles já ressuscitaram, tá bom? Então esses nós acreditamos que seja exatamente a igreja que ressuscitou 7 anos antes. Né? No momento que começa a grande tribulação, a igreja ressuscitou. O texto prossegue definindo quem vai ressuscitar. João diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Olha, então esses que vão ressuscitar, a primeira característica é dito que eles viveram no momento em que a besta estava governando o mundo e que a imagem da besta foi colocada na humanidade. Né? Então eles não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Mais uma vez está sendo dito que essas pessoas que ressuscitam são pessoas que morreram durante a grande tribulação. Não são pessoas de todas as eras. Abel não está incluído aqui. O apóstolo Paulo não está incluído aqui. Todos os cristãos que morreram não estão incluídos aqui. São pessoas que vieram da grande tribulação. Então, com essas duas características, não adoraram a besta nem a sua imagem, o governo da besta é durante a grande tribulação, e não receberam sinal na testa nem na mão. Diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, agora vamos recorrer ao capítulo 19, porque o capítulo 19, ele é um capítulo que ele vai mostrar a igreja já com corpos incorruptíveis, que ressuscitou e recebeu os corpos incorruptíveis e já estão nas bodas do Cordeiro com Jesus. Esses que aparecem nas bodas do Cordeiro com Jesus, eles vêm com Jesus e eles assentam-se em tronos com Jesus no início do milênio e também vê ressuscitar aqueles que morreram durante a grande tribulação. Essa é a interpretação simples do texto. O pós-tribulacionista aqui, ele vai ter que, a expressão popular que usam, né, dar cambalhota quando a pessoa tem que inventar interpretações. Não dá. Claramente, Apocalipse 20 é uma continuação de Apocalipse 19. Apocalipse 19, Jesus se manifesta no fim da grande tribulação para dar fim ao reino do anticristo. A igreja já está com Jesus, já está com corpos incorruptíveis, eternos, ou seja, a igreja já ressuscitou. Então essa que está aqui em Apocalipse 19 com Jesus é a igreja que ressuscitou no momento da manifestação do anticristo, lá no início da grande tribulação. Pois bem, Apocalipse capítulo 19, eu vou ler do versículo 1 ao 11. Diz assim: e depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois que julgou a grande prostituta, que é a Igreja Católica, né? Nós vamos ver mais à frente, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, porque nós sabemos que a Igreja Católica, ela é a instituição que mais matou cristãos, né? Mais que o Império Romano. O Império Romano ele matou ali do ano 90 até o ano 312. A Igreja Católica, no ano 314, ela já está matando os cristãos que não aceitam o batismo infantil. E vai assim matando até a Reforma Protestante. Ali ela continua matando, e a Igreja Católica ela só para de matar oficialmente ali em 1790, na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, quando os países começam a dizer: olha, nós não queremos ligação com religião nenhuma, ninguém pode ser molestado por sua fé. Só ali que ela parou de matar, né? No geral, mas aqui no Brasil mesmo nós temos história de cristãos que foram mortos depois disso, tá bom? Então julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém.
aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, olha só, as bodas do Cordeiro, né, que ocorre em paralelo à grande tribulação. Nós veremos que em alguns versículos abaixo, Jesus montado no cavalo branco vem para dar fim ao reino do anticristo. Então essa igreja, né, essa que está nas bodas do Cordeiro, claro, está nas bodas do Cordeiro, ela já recebeu corpos incorruptíveis, já ressuscitou, já está nas bodas do Cordeiro. Já se aprontou significa recebeu os corpos eternos. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, ser vestido de linho fino significa exatamente que eles já estão justificados para todo sempre. Versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, você continuar lendo esse texto, você verá que Jesus, então montado num cavalo branco, ele desce, né, com seus olhos como chama de fogo, tá bom? No versículo 13, as vestes salpicadas de sangue, e ele é seguido por um exército dos céus. No versículo 15 tem uma espada aguda que sai da sua boca, né? Então ele vem como uma manifestação em glória, exatamente para dar fim ao reino do anticristo. Por quê? Versículo 19, olha: a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Ou seja, Jesus se manifesta para a batalha do Armagedon. Quem está com Jesus? A igreja. Ela estava nas bodas do Cordeiro com Jesus, ela se manifestou com Jesus, né, para essa batalha. O versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, o exército do anticristo foi morto, foi vencido. Então, claramente, a igreja ela já estava em corpos incorruptíveis, então ela já tinha ressuscitado. Senão, aquela cambalhota, como eu disse, seria: a igreja participou das bodas do Cordeiro, né, sem os corpos incorruptíveis, ela ainda não tinha ressuscitado. É uma cambalhota inaceitável, né? Então, claramente, a teoria pós-tribulacionista, ela é uma teoria que ela é comum entre os católicos e os reformados, né? E graças a Deus nós estamos distantes dessa turma.